bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. A gente vai dar continuidade aqui falando na aula 4 sobre as sociedades antigas africanas, ou seja, esses povos, esses impérios, né, que existiam antes da chegada do português, antes da negociação escravocrata portuguesa e entre os povos próprios africanos, certo? Então a gente vai ver alguns principais reinos aqui. Beleza? A gente vai ver o reino de Gana, a gente vai ver o reino de Mali, de Congo e a gente vai ver o reino de Yorubá. Ou seja, esses reinos, eles vão, cada um ter sua cultura, certo? Cada um desses reinos, eles vão ter seu legado cultural, eles vão ter suas práticas, eles vão ter sua economia, eles vão ter sua autonomia, certo? Então aí a gente vai ver esses reinos. Primeiro a gente tem que dar uma focada no que seria a África, né? A África, juntamente com a Europa e a Ásia, era chamada ou conhecida, tida como o Velho Mundo, certo? E a África é chamada de continente mãe, porque tinha sido lá, na verdade não tinha sido folhar, né? Na década de 70, finzinho começou na década de 60, achar alguns vestígios, na década de 70 foi encontrado o fóssil mais antigo do mundo, né? Chamado, que os cientistas batizaram o nome de Lúcia, a gente vê isso lá no sexto ano, certo? E aí a África, como tem o hominídeo mais antigo do mundo, como foi encontrado lá na Etiópia, que é na África, então aí se chama África, se convém a chamar a África de continente mãe, né? Que foi de lá que surgiu os primeiros hominídeos, certo? E de lá eles migraram para o resto dos continentes, né? Então aí esse continente é extenso, certo? Ele é um dos maiores continentes que se tem, né, no mundo. E aí esse continente ele vai ser dividido em alguns séculos pela história ocidental, a base econômica, certo? A gente vai ver aí que entre os séculos 5 e o século 17, as sociedades africanas subsaarianas, ou seja, a gente também vê isso lá no sexto ano, subsaariana, embaixo do deserto do Saara, que fica as sociedades que não fazem parte do norte, as sociedades de melanina mais intensa, sociedades negras, né? Elas, elas de maneira geral eram organizadas politicamente como os judeus, eram organizados em clãs, certo? Famílias, certo? Beleza? Então assim, onde o pai, certo? Ou o membro mais velho masculino comandava. Só que uma coisa interessante, em algumas dessas sociedades, esse membro masculino tinha que ser necessariamente pertencente à família da mulher mais antiga, ou seja, da matriarca da tribo. Então esses clãs eles foram crescendo, certo? Se juntando com outros clãs e formando as sociedades dos reinos africanos. E aí entre os séculos 12 e 16, em algumas dessas sociedades, a África constrói, e principalmente nas sociedades do norte da África, depois posteriormente do centro da África, a África vai constituir uma importante rota comercial, né, que é de lá que se chega, que se acessa o mar Mediterrâneo, que se vai para a Ásia, o Estreito de Gibraltar, que se vai para a Europa, né? Então assim, Gibraltar, próprio Madagascar, que era ponto de apoio, que é uma ilha lá no leste do continente, na verdade no sudeste do continente, e o Mar Vermelho, né? Tudo isso aí fazia um ponto de comércio, uma rota atrativa para os navios que saíam da Europa e iam negociar na Ásia. Então a África se viu entreposta entre essa rota, certo? Os principais produtos nessa época comercializados era para os povos do Oriente Médio, né? E para os indianos, que eram os asiáticos. E os europeus vieram posteriormente, e principalmente os ingleses, espanhóis, belgas e portugueses. Eram escravos, né? Mão de obra escrava, já que na África era muito comum essa questão cultural, já estava enraizada dos povos derrotados em batalhas, eles serem escravizados e serem vendidos, certo? Como mão de obra para outras sociedades. Então, assim, a gente pode falar que os próprios africanos, professor, que escravizavam os outros africanos, sim. Os europeus chegavam aqui e compravam, chegavam aqui não, chegavam na África, né? Chegavam na África e compravam escravos africanos de povos africanos que tinham escravizados esses escravos em guerra, né? Então, assim, os europeus não adentravam na floresta para ir procurar caçar escravo, não. Eles geralmente negociavam, certo? E essa troca era, enquanto os povos africanos, né, que derrotavam outros povos africanos na guerra, oferecia a mão de obra escrava,
os europeus ofereciam armas, ofereciam cachaça, fumo, né? Artigos manufaturados, vamos dizer assim, para os africanos, né? Que escravizavam africanos. Então, assim, essa economia se dava de escravos, né? E ouro e marfim. Ouro todo mundo já conhece, e marfim seria essa dentição do elefante, essa presa do elefante, certo? E aí, para que serve o marfim? O marfim é um artigo que serve de luxo, né? Porque se você for ver aí na foto, nessa segunda foto aí, você vai ver que aí, consequentemente, esses primeiros marfins aí eles chegavam a 2 metros de altura, 1,80 m, certo? Então, é um artigo que o elefante ele vai viver 80, 60, 80 anos para chegar a alcançar um marfim desse. E aí, é um artigo muito luxuoso, servia na época para fazer teclas de piano, para enfeitar talher, né? A gente tá vendo aí alguns talheres de prata da época com cabo de marfim e ouro, né? Aplicações de ouro. Resumindo a história, para fazer joias, né? Então, assim, o marfim ele era um artigo de luxo e os africanos que negociavam marfim, eles ganhavam muito com isso. A gente vai ver aqui os principais reinos, né? A gente está vendo um esquema dos principais reinos. De modo geral, essas sociedades eram compostas por sociedades, por camadas hierarquizadas, certo? Eram classes sociais hierarquizadas, ou seja, tinha o rei, a nobreza, tinha os camponeses, certo? Tinha os escravos, tinha os guerreiros. Então, assim, nada difere dessas sociedades africanas com as sociedades europeias, as primeiras sociedades da Península Mesopotâmica, por exemplo, né? Então, assim, a gente, ou os judeus, né, que estão lá no Oriente Médio, na Ásia. Então, assim, a gente vai ver que a sociedade africana, na organização social, os reinos, basicamente, eles compreendiam essa hierarquização, certo? Com o rei, com os pajés, né? Que eram os líderes espirituais, né? E aí, soldados, que são os guerreiros, a nobreza, a amiga do rei, né? Os camponeses e os escravos. Então, era uma sociedade bastante fragmentada, segmentada, certo? Aí a gente vai começar a ver de fato os reis, de analisar de fato os reis. Vale fazer uma lembrança aqui, dentro desses reis que a gente vai analisar, que pouco se tem sobre esses reis. Por quê? Porque como a sociedade africana ela passava sua história de forma oral, né, boca por boca, do mais velho para o mais novo, né, dos ancestrais, né? E aí muito foi se perdido, certo? E com a dominação europeia também, muito foi se perdido dessas histórias, desses contos, certo? Então o que é que acontece? Quando se vai pesquisar na internet sobre essas civilizações, e principalmente durante o descobrimento, ou antes até do descobrimento da América, vai ter pouca coisa, pouquíssima coisa, certo? Até porque as sociedades africanas elas também não eram pacíficas umas com as outras, elas não tinham a política da boa vizinhança. O que é que acontece? Elas viviam se atacando, certo? Elas viviam em constante, claro que tinha as alianças, claro que tinha um reino que se juntava com outro, com casamento político, como existia na Idade Média lá na Europa, mas via de regra, essas sociedades elas viviam lutando por território, por recursos naturais, né, pela hegemonia da região, assim como os bárbaros viviam na Idade Média, né, lá na Europa. Os africanos também viviam em intenso conflito, assim como os índios também, né, os povos indígenas da América também viviam os índios, no geral, eles não eram amigos uma tribo da outra, certo? Os povos eles se degladiavam, eles se conflituavam, eles se guerreavam em busca de recursos naturais, em busca de poder, certo? O ser humano sempre foi assim, né? Ele sempre tretou, vamos dizer assim, sempre arrumou confusão para se sobressair em outras sociedades, né? Para se comparar em outras sociedades e se pudesse dominar essas outras sociedades, melhor ainda, né? Obter influência sobre essas sociedades. Então, assim, tudo que a gente vai ver aqui dos reinos, não é que eu quis simplificar ao máximo, é porque realmente as informações são poucas, certo? Mas a gente vai ver aqui extrair o máximo delas, beleza? A gente vai ver primeiro o reino de Gana, certo? Situado no norte de Senegal, beleza? Assim, a gente tem um mapa para comparar o Gana, o reino de Gana que é essa fotografia aí do meio, certo? Onde ele se localizava e onde hoje é Gana. Você vê, ele deu uma descida, né? Ele era um reino maior e aí ele desceu e isso foi uma divisão aí
europeia, certo? Lá nos confins de perto da Primeira Guerra Mundial, finalzinho do século XIX. Mas isso é outra história, vamos para cá. O rei Gana, cada aldeia, ele não era um reino, vamos dizer assim, com um poder centralizador, um poder político centralizador. Cada aldeia em Gana, ela tinha um líder, certo? E esse líder, ele obedecia a uma autoridade. Além dele, claro, que quem mandava era o Conselho de Anciãos. Então, se você for fazer um comparativo com os dias de hoje, é basicamente assim. Vamos pegar o estado de Pernambuco como o rei de Gana. Dentro do estado de Pernambuco tem várias o quê? Várias cidades. E essas cidades no Reino de Gana seriam as tribos, as vilas, certo? E essas vilas, um líder ia comandar, beleza. Ia estruturar, certo? Esse líder, ele não ia fazer as coisas com as ordens, ele não ia dar as ordens de acordo com sua própria vontade. Ele tinha que seguir um conselho de anciãos. E o que são anciãos? Anciões velhos, certo? Experientes, geralmente velhos soldados, experientes, que eles, vamos dizer assim, eles mandavam de fato, certo? Eles quem criavam as leis, eles quem decidiam se a sociedade ia para a guerra ou não, certo? Então, o rei de Gana, ele foi muito organizado nessa questão de administração política, certo? E era um reino que, de certa forma, ele era matrilinear, ou seja, ele era matriarcal. Por quê? Porque esse líder que mandava, necessariamente, ele tinha que ser da família da mulher mais velha da aldeia. Então, assim, quem mandava era um homem, só que ele tinha que ser da família da matrilinear. Então, ele era um reino aí que ele transitava entre a matrilinearidade e, posteriormente, né, também com o patriarcalismo, só que com a base de um conselho de anciãos, certo? A religião, assim como todas as religiões africanas de todos os reinos que a gente vai falar, é minimalista, ou seja, é baseada nas forças da natureza, certo? São religiões em que, por exemplo, existe a força do espírito sol, do deus lua, da deusa água. E aí, basicamente, é uma religião parecida com os povos indígenas e também com, vamos dizer assim, com os primeiros povos lá da Mesopotâmia, que via os planetas como os deuses e tal. O comércio dessa região era o ouro, né? A África, apesar de economicamente, socialmente, ser pobre, pelo menos na maioria dos países, a gente vê que é uma região muito rica. Por exemplo, a Nigéria é a maior produtora de diamante do mundo até hoje, diamantes, né, riquíssimos, são extraídos da Nigéria. Só que a divisão dessa riqueza não compreende a toda classe social, vamos dizer assim, a toda a camada social desses países. Então, há também governos ditatoriais lá que não distribuem essa renda, né? E são governos corruptos. Mas isso já é outra história. Vamos se adentrar aqui nos antigos reinos. Então, assim, esse comércio do ouro ele era muito intenso com os povos, principalmente da Arábia, certo? Do Oriente Médio e da Ásia. Então, aí o rei de Gana ele vai prosperar até que vai chegar outro reino que também é africano e vai engolir o reino de Gana. Esse reino que engole o reino de Gana, que absorve o reino de Gana, é o reino de Mali, certo? O reino de Mali ele vai inchar, né, o seu domínio, ele vai expandir o seu domínio. Eu estou sentindo falta aqui da cabeça de vocês para eu expandir o domínio. Mas enfim, esse reino de Mali ele vai expandir o domínio e vai engolir literalmente o reino de Gana, e vai englobar o reino de Gana. Esse reino de Mali ele tem uma característica, porque eram povos islâmicos, ou seja, eram povos muçulmanos, e não mais minimalistas. Então eram povos de outra religião, certo? A religião maometana, que ela vai sobressair, ela vai ser a religião oficial, inclusive vai ser imposta para os antigos ganeses, né, essa religião. Conquistou, claro, quando conquista Gana, também vai conquistar também todo o comércio de ouro, todas as minas de ouro daquela região, né? E os reis de Mali, eles eram muito respeitados, porque eles eram tremendos estrategistas militares, quer dizer, eles sabiam guerrear, eles sabiam dominar território. E eles também tinham como é que se diz, a diplomacia de negociar com outros reinos também, né?
O comércio era a principal característica desse reino. Falando agora sobre o reino do Congo, né? O reino do Congo ele também tem suas características bem peculiares, porque quando a gente fala em Congo, eu não estou falando daqui da cidade da Paraíba não, tem a cidade aqui no Caribe paraibano que se chama Congo. Também não estou falando do país Congo, apesar de que existem dois Congos atualmente, né? Existe o país Congo, na África, e existe a República Democrática do Congo, que na verdade nem tem nada de democrática e nem tem nada de república, mas isso também é outra história. Vamos lá. Quando a gente fala do Congo, a gente está falando de um reino, certo? Um reino pré-descobrimento do Brasil, em que é um reino localizado para começo de história do Sudeste. A gente, inclusive, o nome da cidade lá do Cariri Paraibano é Congo, justamente porque escravos saíram dessa região e vieram para cá para o Nordeste, né? Provavelmente escravos do Congo fizeram quilombos no Congo, né? Então, assim, no Congo daqui do Nordeste, dali da Paraíba. Aí, provavelmente, esse reino, certo? Vieram, de certeza, vários escravos, centenas de milhares de escravos daí. Só que era um reino, o reino do Congo, ele era um reino gigantesco, porque ele englobava vários povos, né? Ele englobava o que hoje a gente conhece como Angola, né? E aí, vocês já ouviram falar do Guiné, né? Da galinha de Angola, vem daí também, do reino do Congo. Também era do reino de Cambinda, né? E aí, tudo isso, e hoje o que faz da República do Congo, certo? Então, tudo isso aí vai englobar esse reino que era gigantesco. E muitos escravos foram retirados desse reino para vir para cá, para o Brasil. A região é governada por um líder chamado Manicongo, certo? Então, Manicongo era o herói, vamos dizer assim, era o guerreiro mais bravo desse povo, dessa nação, certo? Então, a gente, principalmente aqui no Nordeste, Pernambuco e Cariri da Paraíba, tem uma ligação muito grande com o reino do Congo, porque nós sofremos influências culturais diretamente desse reino, certo? As influências culturais vai desde o animalzinho, né, Guiné, galinha da Angola, a estatura, né, do povo congolês que veio para cá e a gente herdou essa questão dos escravos miscigenados, né, misturados com o branco aqui e com o índio. Então, assim, provavelmente segue nossas veias, né, corre em nossas veias sangue congolês, né, do reino do Congo. Então, esse líder, né, como eu havia falado, ele vai ser denominado Manicongo, que é o líder supremo do reino do Congo. Até porque o reino do Congo ele era dividido em outros pequenos reinos, né? Vamos dizer assim, tinha uma unidade política, certo? Que era o Manicongo, que era o que mandava em tudo. Só que tinha representantes, né, do reino de Cambinda, tinha representante do reino de Benguela, certo? Então, assim, do Benin. Então, a gente vê, depois o Benin vai ser incorporado pelos povos iorubás. A gente vê que o reino do Congo ele era muito, muito grande. Até hoje, inclusive, essas etnias elas brigam entre si, né? Por isso que foi formada a República do Congo e a República Democrática do Congo. Que, mais uma vez digo, são, atualmente, viu, são governados por ditadores, certo? Há mais de 30 anos. Então, assim, de república e de democracia não tem praticamente nada. Depois do reino do Congo, a gente vai ver o reino do Urubá, certo? Esse reino de Urubá, ele, sem dúvida, é o que mais influencia o Brasil, os povos brasileiros. O reino de Urubá, ele vai incorporar o que hoje seria o Benin, né? O reino de Benin, que era do Congo e agora vai ser Yorubá, né? Principalmente a parte sul do reino vai ser Yorubá. E eles vão estar também, eles vão estar no Golfo do Guiné, né? na costa, vamos dizer assim, na costa oeste africana. Muitos desses escravos, assim como os congoleses, muitos desses escravos yorubás, eles vieram da África para cá, né? Eles foram trazidos da África para cá de forma a serem escravizados, certo? Como escravos. E duas curiosidades é que a agricultura era exercida exclusivamente pelos homens, né? Então esse reino, certo? Ele é onde seria hoje a atual Nigéria, beleza? De economia, principalmente a parte de minério,
Esse reino é riquíssimo, né? O país, a Nigéria, é riquíssima em minério, principalmente diamante, minério que eu digo é minério valioso, né? A agricultura, como eu havia falado, esse reino, a agricultura ela era especificamente dos homens. É a única sociedade que eu tenho conhecimento de que os homens eles exclusivamente tratavam da agricultura. Por quê? Porque o reino de Yorubá, eles acreditavam ser a agricultura um presente dos deuses. Então, o homem, ele seria o ser perfeito, vamos dizer assim, para cuidar, para tratar desses alimentos, desses presentes dos deuses, né? E eles chamavam os deuses, né? Também era uma religião minimalista, certo? O Deus Sol, o Deus Trovão, o Deus Chuva, certo? Então, assim, tinha esses deuses e vamos dizer, se a gente pegar um comparativo com a mitologia grega, tinha os semideuses, né? Que na verdade, se a gente for fazer uma comparativa, a gente pega aí os deuses iorubás como o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Tempestade, o Deus Fogo, né? A gente pega esses deuses e a gente vai transformar nos titãs gregos, por exemplo. E os semideuses, que são chamados orixás, né, no dialeto iorubá, são os deuses gregos, vamos dizer assim. Né? E esses orixás, eles vão ser também forças da natureza, certo? E eles vão ser responsáveis por fazer a intermediação entre o homem, né, as sociedades humanas, e os deuses, né, os deuses propriamente dito, né, com o grande sol, a grande lua, os mares. Então, enfim, esses orixás eles são cultuados na religião hoje da Umbanda, né, que é uma religião diretamente herdada dos reinos iorubás, né, dos reinos africanos iorubás. E essa religião, tida como igreja católica, tinha ela, na época do descobrimento, século XVI até o século XIX, como religião pagã, né, é uma religião que ela vai adorar as forças da natureza. Né, ela acredita que Oxóssi, né, o grande deus dos deuses, ele teria dado um sopro e teria surgido o mundo. É bem interessante a mitologia iorubá, né? Assim como também é interessante a mitologia grega, assim como também é interessante a mitologia mesopotâmica. Só não é muito interessante a mitologia romana, porque a mitologia romana vai ser uma cópia da mitologia grega e só vai mudar a nomenclatura dos deuses, certo? Então assim, a gente vai ver que o reino Yorubá ele está ligado diretamente com o legado cultural, né, religioso de uma religião que até hoje perdura aqui no Brasil, né, que é a Umbanda. Aí tem também algumas facetas do Candomblé também, que está ligado diretamente à religião Yorubá, mas como aqui não é essa questão, a discussão, então a gente vai dar basicamente um resumo do que seria esses orixás. Esses orixás, aqui eu coloquei uma arte que eu peguei na internet do que seriam esses orixás para vocês compreenderem. Por exemplo, se você está jogando lá o videogame, né, God of War, Deus da Guerra, vai ter lá Kratos, que seria um semideus que vai invejar o Deus e vai ser o próprio Deus da Guerra, né, vai tirar o trono de Ares, vai matar Zeus, enfim, tem toda aquela trilogia. Se a gente pegar para cá, você também não vai ter muita dificuldade em associar, não. Por exemplo, Exu seria o guardiões dos templos, seria o guardiões dos caminhos, né? Aí Oxalá seria o pai de todos, seria vamos dizer assim, o orixá que aconselhava, né? Tipo um Zeus, né? Seria o Oxalá dos Oxará, eita, seria os Oxalás dos Oxarás, vocês entenderam? Então seria o Deus dos deuses, tal. Aí tem um monte, né? Tem Ansan, que é a da tempestade, que era o que trazia as chuvas. Né? Então, assim, se a gente for pegar um paralelo, não é tão diferente a mitologia iorubá da mitologia grega, da mitologia mesopotâmica, certo? Partindo desse pressuposto, a gente ainda vai ver uma questão interessante na agricultura, que a agricultura ela era feita pelo homem. O homem limpava a terra, plantava, o homem colhia os alimentos. Só que as mulheres elas ficavam responsáveis por moer os grãos, certo? Geralmente esses grãos eram milho, algum tipo de feijão, certo? Tubérculos também, as mulheres eram tubérculos que eu digo inhame, macaxeira, entendeu? Alguns tipos de batata.
as mulheres eram responsáveis por preparar esse alimento, né? E preparar o alimento em geral para que a tribo comesse, ou pelo menos sua família comesse. Enquanto o homem ele era encarregado de plantar e colher. É a única, repito, é a única sociedade que eu estudando, eu tenho essa característica, eu vi essa característica de que os homens plantam, porque todas as outras, isso é função da mulher, enquanto o homem caçava, enquanto o homem guerreava, defendia seus territórios e governava, as mulheres plantavam, né? Aí não, nessa sociedade Yorubá é o homem que vai fazer esse processo. É uma sociedade patriarcal, a gente vê que seria uma honra para o homem ser agricultor, né? Uma sociedade patriarcal e muito religiosa. É a sociedade dos orixás, né? Como já se foi dito, que até hoje é praticado não só na África, como aqui no Brasil também. Essa religião é muito evidente, né? Há quem chama de seita, né? Porque para ser uma religião tem que ter templo e tudo mais. Mas isso não é pauta de discussão aqui, certo? Isso não é questão de se discutir, eu estou apenas comentando como seria essa sociedade e a influência religiosa dessa sociedade na nossa sociedade brasileira, certo? Então, vamos dizer assim que os orixás eles eram responsáveis por manter o fio de comunicação entre os deuses e o ser humano e por manter o planeta, o mundo, girando, vamos dizer assim, de forma harmônica, harmoniosa, né? As chuvas, período de seca, período de estiagem, né? E aí seriam esses os reinos, os principais reinos da África, beleza? Da África, tendo em vista que a África antes da colonização, certo? A gente está estudando aqui os povos africanos antes, os grandes reinos africanos, assim como a gente estuda o reino do Egito, né, lá no sexto ano, que é um reino africano, que fica na África saariana, a gente agora está estudando os reinos subsaarianos, que é a África de baixo, a África central até a África do sul, né, até o sul da África, quer dizer. Então, a gente vê que esses povos eles também eram oriundos de sociedades complexas, né, de sociedades hierarquizadas, de sociedades religiosas, sociedades econômicas, né? Então, assim, a gente vê tudo isso dentro desses antigos reinos africanos. Infelizmente, né, o pouco que a gente conhece é o pouco deixado de história oral, que eles eram acostumados a repassar os conhecimentos de forma oral, né, pela, pela oralidade, pela boca, de ancestral em ancestral, e não deixar nada escrito, né? Então, assim, a gente conhece pouco dessa sociedade, mas o pouco se conhece já dá para dar uma esquemadazinha, uma esquematizadazinha, uma montada de quebra-cabeça do que seriam esses antigos reinos, né? Então, até a próxima aula. Valeu!